Oi, meu nome é Pedro, eu faço design na PUC, design de mídia digital, estou no primeiro período e esse é um trabalho da matéria de questões de design mídia digital. Eu escolhi o tema de jogos, mas o subtema que eu vou falar aqui é sobre esportes ou esportes eletrônicos. Agora, o que é esporte? Esporte ou esporte eletrônico nada mais é do que a atividade de jogar competitivamente um jogo. Assim, além de ter como objetivo o prazer, o jogador ele quer superar outros competidores e inclusive ele mesmo. Então, basicamente os esportes eletrônicos eles começaram num evento realizado por alunos da Universidade de Stanford em 1972, que era um evento para jogar competitivamente um jogo chamado Space Wars, que foi um dos primeiros jogos criados. Ele teve como prêmio uma assinatura anual da revista Rolling Stones. Depois desse evento, alguns fabricantes de jogos como a Atari e a Nintendo gostaram da ideia, viram que a receptividade foi boa e resolveram investir nesse cenário, realizando outros tipos de campeonatos. No entanto, somente depois da popularização da internet foi que o esportes atingiu o grande público. E a partir dessa integração com outros jogadores e pessoas que tinham interesses semelhantes, isso foi se popularizando, o que fazia com que esses jogadores desejassem cada vez mais aprimorar suas habilidades para competir com essas outras pessoas. Por exemplo, o jogo StarCraft foi um jogo que moldou completamente a cultura sul-coreana, terra do esportes. Para ter uma noção, as partidas de StarCraft nos anos 2000 eram transmitidas nacionalmente em TV aberta, em horário nobre, e isso só foi crescendo desde então. Lá, os cyberatletas, como são chamadas as pessoas profissionais que jogam esportes, são verdadeiras celebridades. Eles fazem comerciais de pasta de dente, de, sei lá, shampoo e outras coisas. Até pode ser relacionado com o Neymar daqui do Brasil, por exemplo. Um dos mais famosos de hoje em dia, mundialmente até, se chama Faker. Ele tem 18 anos, se eu não me engano, já ganhou praticamente uma quantia em dinheiro que pode fazer ele se aposentar pro resto da vida. Apesar desse sucesso todo na Coreia, os esportes eletrônicos só começaram mesmo a se popularizar no resto do mundo com a ascensão de sites de streaming e com o desenvolvimento e a popularização de uma internet em banda larga mais acessível e mais rápida, o que fazia com que esses campeonatos pudessem ser transmitidos por uma grande quantidade de pessoas e rapidamente foi popularizado, porque assim, as pessoas já tinham interesse nisso, elas só não tinham acesso a esse tipo de competição. Esse serviço de streaming popularizou muito esse tipo de atividade, atraindo até olhos de investidores, que normalmente são fabricantes e distribuidores de componentes
de informática que se interessam nesse meio para divulgar suas marcas, vender seus equipamentos e patrocinam esses eventos e equipes que participam desses eventos. Os jogos atualmente com mais representatividade são alguns FPS, ou seja, First Person Shooter, como Counter-Strike, alguns MOBAs, como Dota 2 atualmente e League of Legends, alguns RTS, que querem dizer Real Time Strategy, como StarCraft 2, e alguns jogos de luta, como Street Fighter atualmente. Um pouco do histórico no cenário brasileiro. No Brasil, esse tipo de atividade se popularizou bastante na onda de lan houses que teve nos anos 2000. E teve um boom na época do CS, mas só mais recentemente, com o lançamento do League of Legends no servidor brasileiro, mas só mais recentemente, com o lançamento do servidor brasileiro de League of Legends, que o cenário competitivo brasileiro realmente começou a se desenvolver bastante. E o esporte no Brasil ganhou uma visibilidade que não podia mais ser ignorada por ninguém. Nem por pessoas que se relacionavam com isso, nem pelas empresas que, a partir de então, confirmaram que isso era um bom cenário a se investir dinheiro. Mas então, muito bom, é divertido, mas como entrar nesse mundo? Assim, primeiramente, você tem que se diferenciar do jogador casual, que é aquele jogador que só joga pela diversão, sem aquele compromisso em melhorar, sem muita seriedade, sem entender muito bem o que está fazendo, apenas jogar por diversão. Para de ser essa pessoa e começa a jogar de uma forma que você realmente sabe o que cada coisa que você faz no jogo representa como um todo, que caminho é o que possui mais chance de dar certo, estudar realmente como esse jogo funciona e jogar para evoluir e não somente para se divertir. Treina, entenda o jogo, estuda, assista streams de outros profissionais desse jogo, que isso ajuda muito, melhora, ganha e sobe no ranking, chega ao topo. A partir do momento que você ganha essa visibilidade, você começa a fazer contatos com pessoas desse meio que talvez vão te chamar para um time. Você mesmo pode criar um time que participa de campeonatos amadores. Esses campeonatos amadores são normalmente as portas para se adentrar nesse meio mais competitivo. E a partir desse momento é só treinar e ganhar. É isso.